Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nossa vida, família, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Entregamos tudo a Ele, entregamos este mês que se inicia hoje, para que cada dia desse mês seja uma bênção, para que esse mês seja um mês conhecido como o mês da bondade de Deus na nossa vida, um mês de graça, de favor, um mês de conexões poderosas, um mês protegido por Deus, um mês onde nós e todos da nossa casa estaremos sendo ministrados pelo Espírito Santo em suas promessas, em seu amanhã, em tudo aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Oramos também para que o Senhor preserve o propósito e o projeto na vida dos nossos filhos, da nossa casa. Oramos, Pai, por livramentos. Tira do nosso caminho o que não vem do Senhor. Tira, Senhor, toda porta que não é do Senhor, toda amizade que não é do Senhor, todo negócio que não é do Senhor, tudo aquilo que não for do Senhor, tira do nosso caminho. E pedimos, Pai, que a Tua mão de poder esteja nos conduzindo, nos guiando, nos dirigindo. Colocamos diante do Senhor a nossa vida e nos rendemos a Ti, Jesus, totalmente, nos rendemos a Ti e somos dependentes da Tua graça, dependentes do Teu amor. No nome de Jesus, Pai, nos entregamos a Ti, colocamos tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Esteja na nossa frente, nos guiando, nos dirigindo, Senhor. Deus te abençoe. Que esse mês seja o mês da bondade de Deus na tua vida. Amém? Foi isso que surgiu no meu coração, de profetizar sobre esse mês de maio, a bondade do Senhor cercando a tua vida. Você crê nisso? Então escreve aqui nos comentários: a bondade de Deus me cercará, cercará a minha casa, cercará a todos ao meu redor. Amém? E já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube ele mande essa oração para mais pessoas. Também quero pedir que você compartilhe essa oração com 7 pessoas ou mais, por gentileza. Manda essa oração para os teus amigos, manda essa oração para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe, a bondade de Deus estará sobre você, sobre a sua casa, nesse mês de maio. Amém? Eu quero compartilhar algo com você, quero compartilhar uma experiência e ao mesmo tempo quero compartilhar a importância de nós estarmos sempre em oração. Sempre em oração. Quando tomamos algumas decisões, o mundo espiritual se movimenta. Anota aí, se você quer aprender sobre mundo espiritual, anota isso que eu estou ensinando aqui para você. Quando você toma algumas decisões, e são decisões de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro, e principalmente quando essa decisão ela envolve muita coisa, saiba que o mundo espiritual vai se movimentar. O mundo espiritual vai se movimentar. Aí você pergunta, por que o mundo espiritual se movimenta quando existe algo aqui na Terra que seja significativo? O mundo espiritual se movimenta porque o inimigo não quer perder território. O mundo espiritual se movimenta porque quando você anda no propósito de Deus, você experimenta um favor extraordinário. Quando você anda no propósito de Deus, você experimenta um favor extraordinário. E esse favor extraordinário
com certeza vai dar muita dor de cabeça para o diabo. Você lembra quando Jesus chegou no território de Gadara? Jesus havia, há pouco chegado em Gadara, colocado seus pés em Gadara, e a Bíblia diz que aquele homem louco veio ao encontro de Jesus. E quem falou não foi o homem, quem falou foi a legião que estava na vida daquele homem e disse: o que tu veio fazer aqui? Olha só, olha as cordialidades. O que tu veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Não era o homem que estava falando. Quem estava falando era a legião por trás. O que você veio fazer aqui? Eu quero que você entenda que sempre que houver um evento aqui nessa terra, de você estar alinhado ao propósito e à vontade de Deus, o inimigo, ele vai se levantar, mas se levanta para cair, é claro, mas ele vai se levantar porque você está se alinhando. Toda vez que existe um alinhamento da nossa vida com a vontade de Deus, com o céu, coisas sobrenaturais começam a se encaixar no nosso destino, no nosso propósito. E quando existe esse encaixe de Deus na nossa vida, saiba que você vai conseguir fazer muito mais do que o que você estava fazendo. Aconteceu isso também comigo. Após uma decisão, eu enfrentei um dia de muitas reuniões, de muitas coisas, e quando fui deitar, quando fui dormir, eu havia fechado os meus olhos, e quando eu fechei os meus olhos, eu comecei a ter visões, muitas visões, se abriu assim, visões espirituais que Deus começou a me dar. E eu vi muitas coisas no mundo espiritual. Eu vi rostos, eu vi como se fossem bonecos com desenhos nos olhos e outras coisas. E eu fiquei ali por alguns, talvez 2 minutos, 2, 3 minutos, só tendo visões, E eu fiquei quieto porque eu fiquei observando, eu estava com os meus olhos fechados, não havia dormido ainda. Minha esposa estava até falando no celular. E eu estava, com os meus olhos fechados assim, porque eu havia acabado de deitar na cama, e eu comecei a ter aquelas visões e tive algumas visões assim de coisas muito feias na minha frente. E então eu me levantei, peguei o Salmos 23, declarei em voz alta o Salmos 23, e depois comecei a orar. E me levantei em oração, contra todo tipo de resistência espiritual, todo tipo de batalha, toda ação maligna contra a minha vida. Eu comecei a orar, e me colocar diante de Deus. E Deus me falou que aquela batalha espiritual veio por causa da decisão que eu havia tomado. Tem decisões que você toma se alinhando a uma direção de Deus, se alinhando a um propósito de Deus, que o inimigo, ele não fica feliz com nada disso, e é por isso que vem levantes muitas vezes contra nós, porque estamos alinhados a um alinhamento da terra com o céu. Na oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus deixou para nós, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Assim na terra como ela é feita no céu. Quando existe esse alinhamento da vontade da terra com a vontade do céu, quando você consegue entender a vontade de Deus na sua vida e você se alinha à vontade de Deus, a vontade da terra se alinha com a vontade do céu, você começa no mundo espiritual, eu não digo ganhar autoridade, mas o mundo espiritual vê isso. Ele vê que você se alinhou a algo divino.
Você se alinhou a algo de Deus? E por quê? Porque tem certas decisões que nós tomamos que está mudando o nosso destino e está mudando o destino de outras pessoas no nosso caminho. E tudo que o inimigo não quer é perder pessoas, perder territórios e perder vantagens que ele tem. E as suas decisões, as decisões que você toma, dirigidas por Deus, essas decisões, elas podem afetar os planos do inimigo, os projetos do inimigo. É por isso que ele lança investidas. Você lembra quando Jesus ele nasceu em Belém? Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo que existiam em Belém. E a Bíblia diz que José, por divina revelação, ele foi para o Egito com o menino e com Maria e depois retornou, ele voltou, só que ele não voltou para Belém, ele voltou para Nazaré, aonde Jesus havia sido ali concebido. Então nós devemos entender uma coisa, houve toda uma movimentação divina, porque um evento aconteceu na terra, um evento importante aconteceu na terra. Não pense você que por trás de eventos que acontecem na terra, não existe movimentações espirituais, existe movimentações. E nós precisamos ter o seguinte discernimento: quando algo de Deus acontece na terra, existe movimentações. E quando algo negativo acontece na terra, também acontece movimentações. Certo? Toda vez que houver uma movimentação espiritual, haverá, sinais visíveis do que está acontecendo. É por isso que você tem que descobrir o seu propósito. Até porque dentro do propósito, quando você está no propósito, você tem a visão correta das coisas. Eu anotei até algumas coisas, eu estava ontem meditando em algumas coisas. E um dos textos que me veio foi Provérbios 19, 21, que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós cometemos um erro de fazermos nossos planos e depois pedirmos para Deus abençoar. Fazemos nossos planos e depois pedimos para Deus abençoar. Sabe, eu digo que a experiência que você adquire, a sabedoria que você adquire andando com Deus, ela é extraordinária. Porque à medida que você caminha com Deus, você vai entendendo certas coisas que você não entendia antes. E daí você vê também que você perde tempo. Você perde tempo em algumas coisas só por não discernir a vontade de Deus em relação a uma decisão que você tomou. A vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus em relação a isso? Até porque a Bíblia diz que o conselho do Senhor deve prevalecer. O conselho do Senhor. O conselho do Senhor. A Bíblia diz aqui nesse texto: mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E tem outra tradução que diz que o que prevalece é o conselho do Senhor. É o que prevalece, é o conselho do Senhor. Tanto o propósito quanto o conselho. Sabe por quê? Porque o homem tem seus planos, mas Deus também tem. E entre o plano de Deus e o seu plano, o plano dele sempre será melhor. Só que ele é melhor do que a gente imagina. O plano de Deus é melhor do que a gente imagina. Nós não temos, a mínima noção, do que muitas vezes Deus nos pede para fazer, porque na nossa mente natural nós compreendemos algo em parte e não compreendemos aquilo na totalidade. Compreendemos em parte e não compreendemos na totalidade, mas o tempo passa, o tempo vai passando, certo? E você vai andando com Deus,
dentro daquele propósito que Ele te deu. Aí você começa a entender, é por isso, sabe? É por isso que Deus fez isso, é por isso que Deus fez aquele outro, é por isso que Deus trouxe essa pessoa aqui, é por isso que isso tá encaixando aqui, nesse tempo que eu estou vivendo. É assim que acontece, sabe? No plano divino. É por isso que nós temos que orar mais quando Deus nos dá a direção sobre algo. Porque dentro daquela direção que Deus dá, tem algo especial de Deus ali que Deus quer que você compreenda. E às vezes a gente não para compreender, sabe? A gente não para compreender o que Deus está falando, a totalidade de algo, porque nós temos uma visão limitada da visão de Deus, do plano de Deus sobre algo. Nossa visão é limitada sobre o plano de Deus. Nossa visão é limitada, nós pensamos, sabe, muito em coisas pequenas. Mas Deus pensa em coisas globais, Deus pensa em coisas maiores, sabe? Deus ele vai colocando cada um de nós dentro do propósito, e Ele vai, de alguma maneira, nos movimentando dentro desse propósito, para que nós venhamos ocupar os lugares que Ele tem reservado para nós. Guarde isso, a visão vem do propósito, a visão que você inventa não vem do propósito e não está ligada ao seu destino. A visão que você inventa não vai satisfazê-lo. Ela irá frustrá-lo. Meu Deus, só de dizer isso assim eu já me arrepio, porque eu vivi isso na pele. Eu vivi exatamente isso na pele. Como assim? Quando Deus tem um propósito, muitas vezes a gente é inclinado a pensar que já sabe tudo a respeito daquilo. Mas, sabe, tem coisas que Deus dirige e a gente conhece só em parte. A gente não conhece a totalidade daquilo. Só que a gente pensa que conhece a totalidade daquilo. Entende? E quando você vai andando com Deus, como eu disse, você vai descobrindo coisas e dessas direções de Deus que você não compreendia antes, mas que você começa a compreender agora. É por isso que eu quero que você grave isso. A visão que vem de Deus, ela te completa. Agora, a visão que você compreende apenas uma parte dela, ela te frustra e ela não te deixa nunca ser feliz. Nunca ser feliz. Por quê? Porque mesmo que você esteja no propósito, mas se você não compreender a visão dentro daquele propósito, vai cair em frustração. Vai cair em frustração mais na frente. Então, a visão que você inventa não vai satisfazê-lo. Ela irá frustrá-lo. Ela irá frustrá-lo. Pega essa palavra. É por isso que, mesmo que você conheça o propósito, você tem que receber a visão de Deus daquele propósito. A visão de Deus daquele propósito. E não simplesmente, sabe, tentar inventar uma visão do propósito. Às vezes você sabe a direção certa para algo, mas você não sabe a intenção de Deus com aquilo com você, e você não sabe também por quanto tempo que é a intenção de Deus com você a respeito daquilo. Certo? E isso, quando nós temos esse discernimento espiritual, muita coisa começa a se abrir para a gente. Então, pega essa palavra. Quando a visão você conhece só ela em parte, ela vai sempre frustrá-lo, porque você conheceu ela em parte, você não conheceu ela na totalidade. Você tem que conhecer as coisas de Deus na totalidade. Amém? Na totalidade. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra hoje foge um pouco da nossa... muitas vezes eu trago coisas simples aqui para vocês, e hoje eu trouxe uma coisa um pouquinho mais aprofundada, né? Eu trouxe uma palavra um pouquinho mais profunda, mas eu sei que essa palavra aqui abriu os olhos de muita gente e com certeza abençoou a vida de muitas pessoas. Amém? E mesmo que hoje seja feriado, eu quero pedir para você pegar o link aí dessa oração e mandar para o máximo de pessoas que você pode.
Amém? Manda aí para os teus amigos, me ajude a compartilhar agora essa oração, me ajude a mandar para o máximo de pessoas que nós podemos. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amém? Vou trazer uma palavra muito importante hoje às 9 da manhã. Hoje eu vou trazer uma palavra muito importante. Também domingo é Santa Ceia na nossa igreja. Se você quiser estar conosco, nesse domingo eu vou falar sobre o reino de Deus e vou falar sobre algumas coisas sobre o reino. Você vai amar. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, domingo 9 da manhã. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos doentes. Amém? E o meu segundo anúncio é que hoje sai um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Tá? Hoje sai um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Hoje vai sair um podcast exclusivo dentro da academia. Tá? E nesse podcast que vai sair hoje, do Dr. Fernando, ele é um dos maiores coloproctologistas do mundo, certo? Você vai entender o que é o mundo espiritual, principalmente você, sabe, até que trabalha na área da saúde e que muitas vezes tem alguns combates. Eu convido você a assistir, tenho certeza que vai ser bênção. Eu vou colocar um trechinho de 30 minutos do podcast, eu vou colocar no sábado, tá? Um trecho de 30 minutos do podcast, mas o podcast integral, completo, vai hoje para dentro da academia. E pega aí caneta e papel, porque você vai aprender coisas espirituais tremendas ali que nós vamos compartilhar e conversar, e coisas que foram se abrindo ali dentro. Vai ser incrível. Então, alunos da academia, hoje 20 horas, não perca. E você que não é nosso aluno na academia, aqui na descrição do vídeo tem um link chamado Academia Quino Global. Clica aí e vem se tornar nosso aluno. E estamos também no módulo de intercessão dentro da academia. Então, se você quiser ficar um mês na academia, fica. Eu acredito que você deveria crescer espiritualmente, você deveria se aprofundar nas coisas de Deus. Vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Pode ir direto no meu site também, www.vinicius17.com.br. E se você está aqui nessa oração e quiser ser um parceiro nosso e nos ajudar com a nossa nobre missão de levar a palavra de Deus na televisão, vá no meu site e veja lá como você pode nos ajudar com essa causa nobre que temos feito já há 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que eu estou na televisão, pregando o Evangelho a milhares e milhares de pessoas todas as manhãs. Hoje teve programa às 5h45 da manhã. Então, glória a Deus aos meus parceiros e glória a Deus aos meus intercessores também. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilha. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deus está trabalhando numa mulher chamada Regina, e o Senhor me falou que você teve filha há poucos dias, Regina. E você teve um problema na sua recuperação. E eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém? Receba a saúde de Deus sobre a sua vida.
Há uma pessoa de sobrenome Dias que está aí me ouvindo, de sobrenome Dias, e que faz aniversário exatamente no dia 13 de abril. Deus está te visitando nesse momento, amém? E o Senhor me mostrou que amarras espirituais estão sendo cortadas, coisas que você estava, lutando para romper. Isso está vindo um rompimento sobre a tua vida e você verá um sinal claro da bondade de Deus no seu caminho, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa, eu vi uma coluna e eu vi preso na coluna, aqui na parte de trás, na parte da lombar, eu vi como se fosse uma aranha preta, prendendo e mexendo e trazendo dores nessa coluna. Eu quero declarar por terra no nome de Jesus, toda dor que você tem e todo tipo de ataque espiritual à sua coluna, seja você quem for, que sente dores, parece que as dores se movimentam aí na sua lombar, seja curado, seja curada no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu quero também liberar uma palavra sobre você que está numa depressão e que perdeu seus pais há pouco tempo e você não se vê, sem eles, mas o Senhor manda dizer a você, o consolo do Espírito vem a você nessa manhã e o Senhor te dá um novo fôlego para esse tempo que você está vivendo. O Senhor está te dando um novo fôlego, uma alegria e um bem-estar vai entrar dentro da tua alma, porque há muito mais de Deus que Deus quer para a tua vida aqui. Então não desista, levante a sua cabeça, porque há mais de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, certo? 9 da manhã nós vamos ter aqui uma palavra profética que eu vou estar liberando e depois a oração das 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti esse mês de maio, para que esse mês seja um mês abençoado, seja um mês sobrenatural, seja um mês de milagres, seja um mês da bondade de Deus. Senhor, eu oro agora para que toda pessoa que está aqui nessa oração seja tocada pelo Teu poder de uma forma sobrenatural. Nós paralisamos agora todo tipo de ataque do inimigo a essa pessoa. Tudo aquilo, Senhor, que tenta prendê-la, impedi-la de orar, impedi-la de buscar a Tua presença. Tudo aquilo, Senhor, que tenta, Senhor, levar ela para longe de Ti, para longe do Teu propósito. Eu oro agora para que a mão do Senhor seja sobre ela, que caia por terra agora todo tipo de ataque espiritual na vida de pessoas que estão agradando a Deus, que estão alinhadas com o propósito de Deus, que o Senhor dê vitória a elas, que todo levante do inimigo contra a vida dessa pessoa não prospere e não prevalece. Em nome de Jesus nós declaramos. Também oramos, Pai, para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, que o poder de Jesus Cristo encubra você, que o poder de Jesus Cristo restaure a tua vida, o poder de Jesus Cristo cure você, tirando toda a dor, tirando também toda a angústia, que toda infecção, alergia, câncer, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, o Senhor me mostra muitas pessoas com problemas na região do pescoço e eu quero declarar saúde sobre você, seja um problema nas cordas vocais, seja um problema de tireoide, seja um outro problema na garganta, seja o que for, eu quero declarar saúde agora tocando no seu pescoço, receba a cura, receba o milagre de Deus. Eu oro em nome de Jesus também, por cada pessoa que está aqui nessa oração e que sente um peso espiritual, uma opressão. Oramos agora para que esse mal seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, traga salvação na nossa casa e transformação. Colocamos tudo aos pés da cruz, nossos projetos, nossos planos, para que a vontade do Senhor prevaleça. Oramos nos rendendo a Ti, Jesus, nos rendendo a Tua palavra e crendo que a Tua presença está conosco. Toque-nos, Jesus, agora com o Teu poder e envolva-nos com a Tua glória. Amém e amém. Ser abençoado, ser abençoada. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Às 9 da manhã vamos estar aqui e depois às 18 horas. Compartilha com 7 pessoas e que Deus te abençoe poderosamente e ricamente. Espírito Santo, seja contigo
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que você viverá vitórias em todos os níveis da tua vida, e tudo onde está o seu nome está sendo tocado agora pelo poder abençoador do Senhor. Que nossa semana seja uma semana de grandes conquistas, seja uma semana de livramentos do Senhor, e nós quebramos agora toda tentativa do inimigo de nos intimidar, toda ação maligna que tenta tocar naquilo que foi Deus que nos deu. Nós repreendemos agora e declaramos que tudo na nossa vida está guardado, protegido e abençoado pelo poder do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do sangue precioso de Jesus. Senhor, nós clamamos agora a marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre tudo que leva nosso nome. Tudo que leva nosso nome. Nós pedimos a bênção do Senhor, nós pedimos o favor do Senhor, nós pedimos a proteção do Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Quando eu comecei a oração, eu senti uma dor bem no estômago, uma dor forte, sabe? Uma dor atravessada, sabe? Uma dor atravessada. Seja quem for que está sentindo essa dor, seja livre agora. Em o nome de Jesus Cristo, seja você quem for que está sentindo essa dor. O Senhor também me falou de uma pessoa, Luiz Ferreira. Deus te visita, Luiz Ferreira. E esta semana o Senhor estará dirigindo teus passos e afastando o mal do teu caminho, Luiz Ferreira. E o Senhor me disse também a uma pessoa de sobrenome Pádua, que está recebendo algo do Senhor nas suas mãos. E eu creio, Deus também está trazendo consolo para essa pessoa de sobrenome Pádua, que está me ouvindo. Houve alguma perda na sua vida muito significativa e que até hoje você não conseguiu se restaurar por inteiro, mas o Senhor está te restaurando, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, 3 coisas que podem estar impedindo você de receber mais do Senhor. Você já tem coisas do Senhor, mas existem coisas que podem estar impedindo você de receber mais de Deus. E isso é uma coisa incrível, quando descobrimos que Deus tem mais para nós. Não é só isso, o Evangelho, por mais que você esteja há anos no Evangelho, por mais que você conheça Jesus, por mais que você tenha fé, seja uma pessoa de fé, você tem que entender, tem muito mais de Deus para a sua vida, tem muito mais para todos, em todo o mundo. Você pega a pessoa mais abençoada do mundo, a pessoa mais rica, a pessoa mais feliz, a pessoa mais completa, tem mais de Deus para a vida dela, muito mais. Só que existem alguns impedimentos que podem estar se colocando no seu caminho como um bloqueador. E um detalhe, isso não é a obra do diabo. Isso também não é Deus bloqueando, é você mesmo bloqueando. Eu vou mostrar algo aqui para você, quero compartilhar essa palavra. Em Mateus capítulo 6, verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus nos ensinou a perdoar as nossas dívidas, assim como
Ele tem nos perdoado. De acordo com esse princípio, existem 3 coisas que eu quero falar com você. Primeiro, medo do passado. Há pessoas que têm medo de viverem novamente ou de reviverem certas situações do seu passado. Então elas têm um trauma. Algumas foram traídas, algumas foram enganadas, algumas passaram muito sofrimento nas mãos de gente má, de um pai mau, de uma mãe má, de um marido que era truculento. E esse medo do passado está acorrentando a pessoa, porque todo relacionamento que ela entra, ela pensa que vai ser infeliz. Todo momento que a vida dela está indo bem, ela pensa, logo, logo vai vir um momento ruim. E isso, o que eu estou falando para você, é uma coisa muito real. As pessoas têm medo de ficarem pobres, quem já foi muito pobre antes, mesmo que seja pobre, mas, sabe, tem medo de voltar naquela condição. E isso é um tormento para algumas pessoas. Quando elas têm um medo com elas, o medo de que, sabe, tudo volte, o medo de que alguma coisa ruim aconteça, como aconteceu no passado. Você precisa de uma cura do Senhor. Isso está impedindo você de viver coisas maiores de Deus. Você tem que pedir ao Espírito Santo, preste atenção, você tem que pedir ao Espírito Santo, me cura das memórias do meu passado, que me atormenta, me liberta desse sentimento de que a qualquer momento algo pode dar errado e a minha vida vai retroceder e eu serei infeliz. Você tem que pedir a libertação ao Espírito Santo desse sentimento. Isso não pode mais fazer parte da sua vida. Isso não pode conviver com você. Você tem que orar para que o Espírito Santo faça a obra dentro de você. E Deus fará. Ele fará a obra e fará uma obra completa em você. A segunda coisa são velhos rancores. Tem gente que guarda velhos rancores. A coisa aconteceu há 30 anos atrás. E até hoje você carrega isso com você. Por quê? Não, mas é que na época aquilo foi terrível para mim. Naquela época a pessoa, ela me humilhou, ela me roubou. Naquela época eu tive perdas financeiras. A pessoa foi insensível comigo. Ela agiu de forma má. Mas isso já passou. Esses velhos rancores, você tem que pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero mais carregar isso na minha vida. Eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. De repente, seu pai traiu a sua mãe. E isso foi uma tristeza para você, mas você guarda o rancor ainda. Ou você ouviu alguma coisa que até hoje você não esquece as palavras que a pessoa lhe disse. Aquilo ali entrou dentro de você, sabe, como um destruidor de sonhos. De alguma maneira lhe abateu espiritualmente. Mas eu venho aqui hoje dizer para você que essa carga que você está carregando, esse velho rancor, não está ajudando você, está impedindo, na verdade, você de seguir a sua caminhada. Você lembra que quando Jacó teve o seu reencontro com Esaú, e olha que Esaú tinha prometido Jacó de morte, exatamente, Esaú tinha prometido, porque ele se sentiu lesado por Jacó, roubado, literalmente, ele foi roubado, claro que boa parte por erro dele, mas a Bíblia diz que Jacó, ouvindo a Deus, ele decide voltar para sua terra e ele iria reencontrar com esse irmão. E sabe o que preocupava Jacó? Os velhos rancores, que não vinha da parte dele, mas vinha da parte do irmão dele. Só que Deus trabalhou no coração do irmão dele e restaurou essa relação. Da mesma forma, Deus quer trabalhar nesses rancores antigos. Eu não sei, sabe, o que você carrega ainda na sua mente, no seu coração.
mas o Espírito Santo me deu essa palavra para que você se liberte disso. Esses velhos rancores que você guarda, é isso aí que está travando a tua vida espiritual. Isso está impedindo você de receber mais de Deus. Aí você diz assim, e como é que eu me liberto desses velhos rancores? Como é que eu tiro isso de mim? Você tem que pedir a Deus. Você tem que pedir a Deus que Deus trabalhe no seu coração. E você tem que perdoar essa pessoa que tanto fez mal para você, liberando perdão para ela, em voz alta, Senhor, eu perdoo o fulano de tal que fez isso para mim, e diga em oração que a pessoa fez para você. Então, se o Pedro fez uma coisa ruim para você, você vai dizer, Senhor, eu libero o Pedro da minha vida, e eu perdoo ele de coração, eu perdoo ele, decido não guardar mais isso dentro de mim, eu decido abrir mão desse sentimento velho, desse velho rancor, eu não quero mais isso para mim, eu perdoo, eu tiro isso de mim. Nós podemos estar sensíveis a qualquer coisa que acontece na nossa vida, que a gente já acha que é o fim do mundo, porque o nosso coração está machucado. Eu digo, as pessoas, elas não veem o mal que causam. Elas não veem o mal, elas só veem o mal que é causado contra elas. Mas o mal que elas causam na vida dos outros, elas não veem. Então, eu sei que para você pode ter sido, sabe, terrível isso. E a pessoa nem sentir nada. Mas Deus é para o teu bem essa libertação hoje. É para o teu bem, é para que você saia dessas memórias, sabe, que estão de alguma maneira mantendo você num cativeiro espiritual. O Senhor te trouxe aqui nessa oração hoje para te libertar, tirar esses velhos rancores que há no teu coração e trazer algo novo para a tua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus tem algo novo para a minha vida. E o novo de Deus passa de você abandonar o velho. Jesus disse que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Está na hora de você tirar esse velho rancor daí. Em nome de Jesus, perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa que tanto massacrou você. Perdoa essa pessoa que tanto fez o mal para ti, para os teus filhos, para a tua família. Está na hora de você abandonar esse velho rancor. Você não pode viver mais isso na sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Glória a Deus. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia da tua libertação. E a terceira coisa, assuntos que você deveria encerrar. Eu vou repetir. Para você receber mais de Deus, tem assuntos que você deveria encerrar. Como assim assuntos que eu deveria encerrar? Tem gente que fica martelando na mesma tecla. Ela fica martelando na mesma tecla, sabe? E ela se torna até chata, porque ela fica fazendo a mesma coisa vez após vez, ela martela na mesma tecla. E Deus está dizendo para você, encerra esse assunto, para de cobrar essa pessoa. Para de cobrar, para de tentar, sabe, resolver com as tuas forças isso. Encerra esse assunto, deixa para Deus esse assunto, deixa que Deus entre nessa situação. Está na hora de encerrar certos assuntos. Se você tem dívida com alguém, se essa pessoa, se você deve para uma pessoa, não é para uma instituição, você deve para uma pessoa, e essa pessoa está cobrando você sabe que deve, você tem que encerrar esse assunto. Vai lá e negocia com essa pessoa, mas encerra esse assunto e diz, olha, a partir de hoje eu vou pagar X valor para você e vou encerrar esse assunto. Tem gente que caminha na vida deixando um monte de portas abertas, não encerra o assunto, vai ficar a vida inteira falando que o marido traiu, que a esposa traiu, vai ficar a vida inteira falando que o pai traiu, que a mãe traiu, vai ficar a vida inteira falando que o líder agiu de forma errada com você, que o seu patrão é mau, que você passou por muitas coisas no seu trabalho, vai ficar a vida inteira nesse mesmo assunto. Você está rodeando a mesma montanha. Está na hora de você encerrar esse assunto.
Está na hora de você encerrar. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse assunto e vou prosseguir com a minha vida. Você vai ficar a vida inteira, sabe, falando que as pessoas arrancaram os teus sonhos. Vai ficar a vida inteira falando que as pessoas não ajudaram você. Até quando você vai ficar nessa mesma montanha, vez após vez? Você não vê que você está travado por causa disso? Está na hora de você encerrar esse assunto. Encerra esse assunto. Para de cobrar. Para de falar. Decidiu perdoar, então não fala mais o assunto. Decidiu perdoar, não fala mais o assunto. Encerra isso. Para de falar isso. Isso está trazendo mais dor, isso está trazendo mais ferida, tanto para você quanto para aquela pessoa que fez o mal para você. Há pessoas que passam por divórcios complicados, sabe? Onde há injustiça no divórcio. E a pessoa fica 20 anos falando disso. 20 anos, ela não consegue tocar a vida dela para frente, porque ela não encerra o assunto. Esse assunto ainda está aberto, está pendente na vida dela. Só está pendente porque você não entregou nas mãos de Jesus. Você já procurou um advogado? Isso já está nas mãos do advogado. E isso já está na mão de Deus também. Não tem por que você carregar isso mais. Encerra esse assunto. Escreve aqui nos comentários: assuntos precisam ser encerrados. Deus não está mandando a pessoa nova para a sua vida, Deus não está mandando mais recursos, Deus não está mandando mais oportunidade, porque você está ainda na volta do mesmo assunto. Você não saiu daquele assunto, você está, rodeando a mesma montanha. Está na hora de você encerrar esse assunto. O Espírito Santo está falando com alguém hoje aqui. E o Espírito Santo está dizendo: meu filho e minha filha, encerra isso. Encerra esse assunto. Encerra esse assunto. Isso não pode mais fazer parte da sua vida. Aleluia! Deus está falando para pessoas aqui, para Ele entrar com justiça na tua vida. Esse assunto tem que ser encerrado. Esse assunto tem que ser encerrado. Até para que o novo de Deus entre na sua vida. E você sabe que assunto tem que ser encerrado. O Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo, antigamente, agora eu vou falar também dos meus erros, das minhas falhas. Quando eu pastoreava a igreja, eu fiquei 15 anos pastoreando a igreja. Quando eu pastoreava a igreja, uma pessoa saía da igreja, eu ficava chateado, eu não ficava falando, mas eu ficava chateado, e sempre pensando, ajudei a pessoa, quando ela estava numa pior, eu estava lá com ela, sempre fui bênção na vida dela, de repente essa pessoa me abandonou, e eu me sentia assim, puxa, como as pessoas são ingratas, e esse sentimento vinha muito a mim, de pensar isso, como as pessoas são ingratas comigo, como eu sou injustiçado, e eu pensava muito essas coisas. Até que um dia, eu decidi encerrar esse assunto e dizer, de uma coisa? A porta que saíram também está aberta para voltarem, meu coração está livre, eu quero viver em paz. Eu quero viver na bênção do Senhor. A partir daquele dia, foi um alívio, desatou algo na minha vida poderoso. Por isso está na hora de você encerrar esse assunto. Encerra esse assunto. O Espírito Santo está falando, encerra esse assunto. Agora, encerra esse assunto. Bota uma pedra nisso, entrega nas mãos de Jesus. Entrega nas mãos. Escreve isso aqui nos comentários. Jesus, está nas tuas mãos esse assunto. Está nas tuas mãos, escreve aqui. Isso vai ser um ato público seu. Vai ser um ato público seu. Você vai escrever aqui nos comentários exatamente isso. Jesus, eu encerro esse assunto. Hoje, é hoje que eu encerro esse assunto para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Você vai colocar isso nas mãos de Deus e vai encerrar essa conversa, vai encerrar essa dor, você vai encerrar, para que o inimigo não tenha mais poder nenhum sobre a tua vida, para a glória de Deus. Aleluia, Deus é bom, eu sinto Deus aqui nessa oração, eu sinto Deus aqui falando com pessoas, encerra esse assunto aí. Glória a Deus, e você vai ver Deus agir. Amém? Você vai ver, quem cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Olha o testemunho que eu recebi da Romana. Ela escreveu assim: bom dia, profeta. Bom dia, Romana. Deus me ajudou com a minha filha, que estava com a saúde debilitada,
E graças a Deus nem a bombinha usa mais. Agora, meu marido está com câncer. Há meses não sabia o que era parar de sentir dor e eu já estava desanimada. Nada fazia a dor cessar. E nessa semana não sabemos ao certo porquê, mas extravasou como se fosse uma inflamação e a dor foi indo embora. O que me fez perceber o agir de Deus foi que pela primeira vez meu marido assistiu a sua live e foi também a primeira vez que ele pediu para eu enviar novamente. Ele está sem dor, vai seguir com as rádios, mas sem dor. Obrigado por nos mostrar Jesus e Deus todos os dias. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, Romana, Deus é fiel. Você pode dar um glória a Deus aí pela fidelidade dele? E você, que é meu parceiro na televisão, você já parou para pensar que hoje nós já pregamos o Evangelho, eu e você? O Evangelho foi às campanhas, foi ao interior. O Evangelho foi nas cidades, sabe, mais distantes das capitais do nosso Brasil. E hoje nós levamos a palavra, eu e você que é meu parceiro. E se você quer ser meu parceiro na televisão, entra no meu site ou entre em contato com a minha equipe e que Deus te abençoe. Eu agradeço também a todos que têm intercedido por essa nobre missão que Deus tem me dado. Amém? E se você ainda não adquiriu esse livro aqui extraordinário, Café com Jesus, que é um devocional, uma palavra para cada dia, são 365 devocionais. Você pode adquirir lá no meu site, entra lá no site www.vinicius17.com.br e adquira o meu livro Café com Jesus, tá bom? E hoje começa, né, gente? Começa o quê? Começa o nosso seminário de batalha espiritual dentro da Academia Kingdom Global às 19 horas. Então você que é aluno da Academia Kingdom Global, hoje 19 horas te aguardo. E se você quer, sabe, abrir a tua visão espiritual e começar a ver o mundo espiritual de uma maneira diferente, eu convido você a se tornar nosso aluno na academia para você participar do evento que acontecerá hoje e amanhã dentro da Academia Kingdom Global. É só você ir lá no meu site ou aqui na descrição do vídeo tem o link da academia e se tornar nosso aluno. Vai ser transformador na tua vida, tá bom? Eu vou declarar o Salmo 91 e eu quero pedir a você que está aí junto comigo, que você já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, deixa aí o teu like, para que o YouTube ele venha mandar essa oração para outras pessoas. E eu quero pedir que você envie para os seus contatos agora essa oração. Envia para amigos, envia em grupos, manda para alguém, seja uma bênção. Começa a tua semana sendo uma bênção na vida de alguém. Começa a tua semana semeando essa palavra na vida de alguém. Amém? Então pega o link da oração e manda para alguém agora, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escute, eu tive uma visão enquanto estava lendo o Salmo 91, eu vi como se fosse uma mão bem aqui na boca. Tem alguém que estava sendo impedido de falar. Tem alguém que está aí ao vivo. O inimigo tem mantido você quieta demais. Está na hora de você falar.
Está na hora de você se posicionar com algo que Deus te mostrou. Não sei se é na empresa, eu não sei se é para falar algo para alguém que você está com dúvida, mas Deus está falando com você. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Sueli, que está me ouvindo. E Deus manda dizer para você, Sueli, essas dores que você tem no joelho, o Senhor está te tocando agora, está te restaurando agora. Amém? Seja curada, seja livre agora, em o nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa também com dores fortíssimas no pescoço. Seja liberto, seja liberta. Você que tem uma ótica e que hoje acordou dizendo a Deus, Senhor, eu quero uma palavra sobre essa ótica. Quem abriu essa porta para você é Deus, e é Deus que sustenta essa ótica, não tenha medo. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu quero te apresentar diante de Deus, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, estamos nesse propósito em jejum e em oração, acreditando a Deus que Tu és um Deus de milagres, que Tu és um Deus de sobrenatural, acreditando que não existe nada que é impossível para Ti. Por isso, Senhor, nós profetizamos vitória de Deus agora, entrando na vida dessa pessoa. Senhor, essa pessoa que se chama Ilza Peçanha, seja você quem for, Ilza Peçanha, Deus te visita agora. Deus vem com respostas ainda esse mês para a tua vida, Ilza Peçanha. Senhor, vá liberando o teu poder agora sobre a vida dessa pessoa que está orando junto comigo, e que as muralhas, as barreiras sejam desfeitas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, que tudo aquilo que mantém essa pessoa num cativeiro, que ela seja livre agora, que toda crença limitante dentro dela, tudo aquilo que está impedindo ela de crescer, tudo aquilo que está impedindo ela de avançar, seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo, faz uma obra, tirando completamente toda mágoa, todo velho rancor, todo ressentimento no coração. Perdoamos, Pai, liberamos o perdão, abençoamos essas pessoas que nos fizeram mal e pedimos, Pai, a Tua bênção, pedimos o Teu favor, pedimos, Pai, que o Senhor traga a libertação do jugo, a libertação do peso espiritual, que tudo aquilo que pesa sobre essa pessoa seja removido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E a minha oração é para que Deus abra as portas certas, que Deus te traga as pessoas certas, que Deus te conecte ao melhor aqui dessa terra. Eu oro para que o Senhor te abençoe financeiramente, eu oro para a tua empresa prosperar, eu oro para que teus negócios venham avançar, que você venha conseguir expandir, que você possa abrir filiais, que você possa dar mais emprego para as pessoas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, também te pedindo fortalecimento para essa pessoa que está cansada, para essa pessoa que seu corpo, Pai, está amortecido de tantas lutas e que talvez ela tenha desanimado. Senhor, assim como o Senhor derramou a unção fortalecedora sobre Elias, que o Senhor traga a unção fortalecedora sobre esse trabalhador, sobre essa trabalhadora e essa pessoa, Pai, que está abatida numa cama de hospital. Senhor, que agora ela levante os olhos para o alto, porque o socorro de Deus está tocando na vida dela. Eu digo a toda enfermidade física, emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus abrirá caminhos novos, Deus colocará coisas novas no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teus filhos, que o Senhor abençoe teu casamento, que tudo aquilo que vem contra você para te intimidar, para te abater, eu oro agora para que isso seja quebrado em nome de Jesus. Libero uma palavra: nada nem ninguém vai tirar o que Deus colocou na tua vida. Você vai prosperar ainda mais em nome de Jesus. E profetizo salvação na tua casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você recebe essa oração e essa palavra, compartilha com o máximo de contatos que você puder. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui, dando direção profética, e depois às 18 horas. Deus te abençoe e até mais.